Bom dia. Uma declaração do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, sobre a Operação Lava Jato na última terça-feira, causou muita polêmica ontem. Ele disse numa live que o lavajatismo já revela que alguma coisa não vai bem e que se deve prezar pelo bom e antigo enfrentamento à corrupção. Comentou sobre um artigo escrito pelo cientista político Murilo de Aragão, onde ele afirma que o lavajatismo vai passar, mas o enfrentamento à corrupção não. E disse que é nisso que ele acredita. Comentou que o chavão Lava Jato fez um papel relevante com relação à exposição de um novo modo à época de fazer investigações e que acabou dando origem a uma hipertrofia, a um desvio. Disse ainda que o enfrentamento à macrocriminalidade, especialmente naquela corrupção que envolve grandes capitais, continue a se fazer do mesmo modo em que faziam na Lava Jato, mas no limite da Constituição e das leis. Acrescentou que é hora de corrigir rumos para que o lavajatismo não perdure, mas que essa correção de rumo não significa a redução no empenho do combate à corrupção. Ele quer que o combate à macrocriminalidade aconteça com investigação científica, com acusação técnica e com a respectiva defesa. Aras destacou que a Lava Jato tem um banco de dados superior ao de todo o Ministério Público Federal, que em seu sistema único tem 40 terabytes de dados. A Força-Tarefa da Lava Jato de Curitiba tem 350 terabytes e 38 mil pessoas com seus dados depositados. Segundo ele, ninguém sabe como foram escolhidos e quais foram os critérios. Houve uma gritaria geral. O ex-juiz Sérgio Moro disse que desconhece os segredos ilícitos no âmbito da Lava Jato. Já o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, diz que enxerga excessos nos procedimentos adotados pela operação. Os procuradores de Curitiba repudiam a declaração do PGR e vários jornalistas também. Agora eu vou dizer o que eu acho. Não há dúvidas de que a Operação Lava Jato deu uma contribuição enorme ao país. Ela criou uma linha divisória importante, quer dizer, a corrupção antes e depois da Lava Jato. O próprio Sérgio Moro teve suas decisões referendadas nas cortes superiores. Mas eu acredito que ela deve passar por um processo de revisão, sim. A Operação Lava Jato é conduzida por seres humanos, que eventualmente cometem excessos, sobretudo quando são da área jurídica. A gente vê por aí advogados, juízes, promotores, desembargadores e até ministros do Supremo extrapolando suas funções. Tem até uma piadinha que diz que médico pensa que é Deus, mas que juiz tem certeza que é, né? A pergunta que eu faço é a seguinte: por que os procuradores da Lava Jato não podem ter cometido excessos? Claro que podem. O problema é que o Procurador-Geral da República, antes de sair falando em lives sobre suas suspeitas, ele deveria averiguar tudo e só depois de apurado, tornar público um ou mais eventuais desvios e aí sim apresentar as correções que devem ser feitas. O PGR exagerou ao falar que o grupo de Curitiba funciona como uma caixa de segredos. Ele acabou tornando público uma questão que deveria ser debatida dentro do órgão e só depois divulgada. Mas aí tem coisa. Como eu disse, ninguém duvida da importância da Operação Lava Jato e dos seus bons resultados. Mas tem também muita gente que questiona a seletividade das operações. Hoje, pelo que estamos vendo, parece que houve uma blindagem ao PSDB. O jornalista Oswaldo Eustáquio disse que, na prisão, foi informado por um dos carcereiros que a Polícia Federal em Curitiba é controlada pelo PSDB. Isso pode fazer algum sentido. Mas tudo precisa ser muito bem apurado. Agora, que nessa área jurídica tem muita vaidade e sede de poder, isso tem. A nossa Suprema Corte é um ótimo exemplo. Até o seu presidente acha que tem que fazer papel de editor dos brasileiros. Como ele não passou em 2 tentativas para a magistratura paulista, não sabe bem qual deve ser o seu papel.
Por isso confunde tudo e não sabe o que é ser ministro de um Supremo Tribunal Federal. Tanto Toffoli quanto Aras representam instituições importantes na nossa República, e ambos deveriam se pautar pelo exemplo e pela prudência. Falar menos nunca é demais.